Olá! Estamos começando aqui mais um programa Cara a Cara com o Cliente, o seu programa semanal sobre vendas e atendimento ao cliente, aqui com transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Lembrando que nós estamos aqui toda terça-feira, às 21h30, então pelas 3 plataformas de forma simultânea. Então se você não assistiu ainda nenhuma das lives anteriores, nenhum dos programas anteriores, eu te convido a continuar comigo pelas próximas terças-feiras, acompanhando aqui o nosso Cara a Cara com o Cliente. E o nosso tema de hoje é o que diferencia um vendedor comum de um vendedor extraordinário. Se esse assunto é interessante para você, se você acredita que pode contribuir com mais pessoas para a gente falando sobre esse assunto, por favor, encaminha o link dessa live. Né? Se você está no Instagram, por exemplo, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo, arrasta para cima para ver quem é que está online e já encaminha o link dessa live também. Se você está no Facebook ou se você está no YouTube, encaminha o link para todas as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com esse assunto. Bom, pode ser que vocês também estejam assistindo aqui o nosso vídeo gravado, né? Afinal de contas, as lives ficam gravadas depois no IGTV do Instagram, no YouTube e também no Facebook. Então, se você está assistindo gravado, não perde a oportunidade de encaminhar esse link do vídeo para seus amigos, para os seus colegas, para os seus parceiros de negócio, para a gente contribuir com mais pessoas, levar essa mensagem sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre atendimento ao cliente para mais pessoas que sejam da área, mais pessoas que vão realmente crescer profissionalmente, crescer nos negócios, crescer em vendas aí com esse assunto, tá certo? Então, vamos entrar logo no nosso tema de hoje. Eu não costumo ficar aqui esperando outras pessoas entrarem, mesmo porque depois fica gravado, né? Para não ficar chato para quem está assistindo gravado depois, ficar esperando a gente aqui a começar a live do dia, tá bom? Então, meu objetivo aqui hoje é ajudar você a aprimorar o seu trabalho de vendas para alcançar melhores resultados. Então, se esse assunto interessa para você, fica aqui até o final, faça suas anotações, tem muita informação hoje, faça as anotações, deixe seus comentários, faça suas perguntas e, à medida do possível aqui, eu vou dando sequência e vou respondendo para você. Um grande abraço aí para você que está chegando, Ronaldo, Duda, um grande abraço para vocês aí, obrigado por estarem presentes, vamos seguindo aqui e espero que possa contribuir com vocês hoje aqui, tá bom? Então vamos seguindo. O nosso assunto de hoje, só para recapitular, é o que diferencia um vendedor comum de um vendedor extraordinário. Tá? Então eu vou te falar hoje, ao longo aqui dessa live, sobre 10 diferenciais de um vendedor extraordinário. Né? 10 diferenciais de um vendedor que está acima da média, que tem resultados de verdade, que ganha dinheiro com vendas. São 10 diferenciais que eu vou tratar aqui com você hoje. Agora, antes da gente entrar fundo aqui nesse tema, é preciso que a gente saliente algumas coisas. Né? Há certamente milhares, talvez milhões de vendedores espalhados por aí, em diversos setores. Aqui no varejo mesmo, certamente, muitos vendedores estão no mercado. Isso é fato. Né? Agora, dentre tantos vendedores, existem aqueles que vendem bem, e existem também muitos que tentam vender. Né? Estão no dia a dia ali batalhando, mas não tem aquele resultado que gostaria, não tem aquele resultado que necessitava. No meio desse bolo todo, além de tudo, nós temos também aqueles vendedores que são meio que tiradores de pedido, né? Então, não leve a mal a frase, mas é verdadeiro. Muita gente está ali esperando o cliente chegar e simplesmente tira pedido. Não consegue ofertar algo mais, não consegue vender algo além daquilo que o cliente já veio procurar. Não se ofenda com o que eu estou dizendo, mas é a realidade do mercado. Existem muitos vendedores que estão preparados e existem aqueles que não têm tanto preparo assim. Né? Então ali, mesmo que tenham experiências, mas não participaram de treinamento, não tem uma rotina de treinamento, não estudam vendas, não estudam comunicação, não estudam persuasão. Enfim, existem aqueles que estão preparados e aqueles que, infelizmente, ainda não estão. É sempre bom usar o ainda, né? Existem aqueles que ganham dinheiro com vendas, afinal de contas, para quem é vendedor, o céu é o limite, né? Não existe. Quando eu digo isso, eu não estou viajando na maionese, né? Não é por aí não. Mas estou dizendo que não existe limite, né? Então o limite do que você ganha está atrelado ao limite do que você vende, né? Sem entrar no mérito aqui da questão dos desafios que existem aí, das dificuldades, enfim, né? Sem entrar nesse mérito. Mas o fato é que para quem é vendedor, para quem é comissionado, os ganhos estão atrelados ao quanto vende. Então o céu é o limite. Né? Mas existem muitos que infelizmente patinam e não conseguem tirar resultado dessa profissão, não conseguem tirar resultado aí dessa função tão importante que é a função de vendedor. Então muitos infelizmente acabam não ganhando dinheiro com isso. Né? Agora, é bom salientar também aqui que eu não tenho a pretensão aqui hoje de achar que eu descobri a fórmula mágica, né? De achar que eu vou passar uma fórmula mágica para você, até porque eu não acredito nisso. Né? Então não existe fórmula mágica para isso.
E também não posso dizer que não hajam outros fatores, além desses que eu vou te falar, né? Que não existam outros diferenciais, além desses que eu vou falar para você aqui hoje. Mas nós vamos analisar aqui 10 fatores, 10 diferenciais dos grandes vendedores, aqueles caras que realmente são diferenciados, que têm bons resultados, que se destacam na carreira, que acabam realmente ganhando dinheiro com isso. Então, vamos falar aqui de 10 diferenciais. Tudo bem? Se tiver tudo certo por aqui, vai me posicionando aqui. Agora, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa para questionar, fique à vontade, pode colocar aí, que a gente vai abordando aqui na medida do possível. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, eu gosto de lembrar uma frase, cara, que a frase não é minha, não, é muito conhecida, inclusive, mas eu gosto de lembrar dela, que diz o seguinte, que os resultados que você ainda não tem dependem daquilo que você ainda não sabe. Por que eu estou frisando isso? Porque isso serve para todas as áreas, né? Não só na área de vendas. O fato é que aquilo que a gente ainda não conseguiu conquistar, né, que faz parte de um objetivo, faz parte de um sonho, mas a gente ainda não conseguiu conquistar, certamente é por aquilo que a gente ainda não sabe fazer. Porque se existem muitas pessoas aí fora que já conquistaram aquilo que a gente almeja, que já têm resultados melhores do que a gente tem, e a gente não alcançou aquilo ainda, é porque a gente não aprendeu como faz. Isso serve para tudo na vida, tá? Serve para venda, serve para negócio, serve para tudo na vida. E trazendo aqui para a nossa área de vendas, para a nossa área de negócio, então isso não é diferente, né? Então vou repetir, os resultados que você ainda não tem dependem daquilo que você ainda não sabe. E outra coisa também, né? Nós aprendemos basicamente de duas formas diferentes, também para tudo na vida, né? Com as nossas próprias experiências e com as experiências das outras pessoas, né? As experiências dos outros. Você certamente tem muita experiência na sua área, mas não tem experiência com aquilo que você não sabe, isso é óbvio, né? Por isso que a gente vai buscando observar o que os outros estão fazendo de melhor, os resultados que os outros estão alcançando. Não significa que a gente vai copiar, que a gente vai imitar, que a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas, mas a gente observando os resultados e o comportamento das outras pessoas, das outras empresas, dos outros profissionais, a gente certamente aprende muito, não só então com a nossa própria experiência. Acredito que isso seja óbvio, então por isso que a gente vai tratar aqui hoje de diferenciais de comportamento de vendedores que realmente têm resultados. De repente pode ser que alguma coisa você se identifique, alguma coisa você já faça, algumas coisas que você nem tinha parado para pensar. Então, isso que é importante, você possa refletir sobre esses 10 diferenciais e aí sim possa te ajudar, tá bom? Então vamos analisar aqui o que esses vendedores fazem de verdade. Agora, pode ser que de repente esteja pensando aí, Fábio, mas tudo bem, isso você está falando é tudo muito bonito e tal, mas eu não acredito que funcione. Não acredito que ficar observando o que os outros vendedores fazem, ou então ficar assistindo a live aqui, eu não acredito que isso funcione. Tá bom, né? Você tem duas escolhas partindo desse pensamento, né? Uma é continuar fazendo as coisas do jeito que você faz, continuar com os resultados que você já tem, ok? Não tem certo, não tem errado. Ou então aprender a fazer algo diferente, observar e aprender, procurar aplicar, ver o que funciona para você, o que não funciona para você. O que não funcionar, paciência, né? Bora aprender uma alternativa nova. Agora, aquilo que funcionar para você, certamente vai estar então aí te ajudando. Então, é sempre importante a gente ter essa mente aberta, né, de poder observar o que as outras pessoas estão fazendo e ver se isso serve para nós, se isso serve para a nossa carreira, se isso serve para a nossa vida, se isso vai funcionar para a gente também. Afinal de contas, não existe receitinha de bolo, não há nada que eu possa afirmar para você aqui que vai funcionar em 100% dos casos. É preciso que você reflita e verifique o que você consegue fazer aí, tá bom? Mas também não adianta nada sair fazendo tudo que eu vou falar aqui para você hoje, a partir de amanhã sair atropelando tudo, fazendo tudo de qualquer jeito, porque afinal de contas é preciso refletir e ver o que se adequa ou não para a sua vida, para a sua carreira, para a sua estrutura, para a sua empresa, ok? Então vamos seguindo aqui, entrar logo nesse assunto, então daqui a pouquinho vai começar a reclamar aí que eu estou enrolando e tal. A ideia não é enrolar, não. Então vamos seguindo aqui, vamos falar desses 10 diferenciais. É para a gente entender o que diferencia um vendedor comum de um vendedor extraordinário. E o primeiro item que eu quero trazer para você aqui é o fato de que os grandes vendedores, vendedores profissionais, eles pensam estrategicamente. O que significa isso, né? Significa planejar suas ações, planejar a sua atuação como vendedor e não simplesmente chegar lá às 8 horas da manhã, passar o dia atendendo quem vier, fazendo, né, mesmo que corretamente as coisas, mas do jeito que as coisas vão acontecendo, né? Meio estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Vendedores, né, que são diferenciados realmente planejam as suas atividades com antecedência.
Então, se a gente pensar em vendas, por exemplo, venda é um processo, né? Venda é um processo de funil. Às vezes o cliente chega já na metade desse funil, mas na verdade a venda é um processo de funil, né? Começa ali na prospecção e vai até o pós-venda, né? Então a gente tem ali prospecção, você tem a abordagem, você tem levantamento de necessidades, você tem quebra de apresentação de produto, quebra de objeções, e aí fechamento e o pós-vendas. Então você tem uma série de etapas que não existem por acaso, que vão se sucedendo, e aí o vendedor tem que saber atuar em cada uma delas, mas precisa também saber como agir antes delas, como é que ele se planeja, como é que ele se prepara, como é que ele vai atuar então no dia a dia dentro desse processo. Agora, para a gente pensar nisso, né, em como agir nesse processo de vendas, é preciso lembrar que você não consegue elaborar nenhum tipo de estratégia sem informação, né? Não dá. Você simplesmente ficar viajando aqui na maionese e ficar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com base em nada, muito provavelmente você vai dar tiro na água, né? Preciso de informação para poder fazer isso. Então, eu quero fazer com que você reflita nesse momento, se você, que está na área de vendas, se você tem noção ou se tem esse número preciso de quantos clientes você atende. Quantos clientes você atende por mês, por semana, por dia? Não sei se está claro isso para você. Se existe esse número lá registrado, se você faz um acompanhamento mais preciso disso, né? Quantos clientes você atende dentro desse período? De um mês, de uma semana, de um dia. Baseado nesse número de clientes também, se você tem noção de, dentro desse número de X de clientes, com quantos clientes você consegue fechar dentro desse período? Por mês, por semana, por dia? São informações relevantes, daqui a pouquinho eu vou explicar isso para você. Olhando também esse panorama de quantos clientes você atende, com quantos você consegue fechar, pensando nesse número de vendas que você, né, de clientes com os quais você fecha, você tem um número de vendas para cada cliente? Quantas vezes você vende para o mesmo cliente dentro desse período? Quantas vezes você faz para ele por semestre, por ano, por mês, por semana, por dia? É preciso ter essa informação, e daqui a pouquinho eu entro mais nesse detalhe. Você tem o número médio, o valor médio dessas vendas? Eu vendo em média R$200, eu vendo em média R$300, eu vendo em média R$500 a cada venda para esse cliente. Por que tudo isso é importante? Por que ter essas informações antes de planejar é importante? Deve ser óbvio isso para você, mas às vezes a gente não para pensar sobre isso. Tem muito vendedor que sai fazendo, né? Chega lá no dia a dia, ele está lá para atender. O cliente que vier ele atende, o cliente que ligar ele atende, e de repente tem uma lista de cliente ele liga, mas ele não para pensar no porquê que foi colocado para ele um objetivo X de ligações por dia, um objetivo X de vendas por semana ou por mês. Ele simplesmente sabe que aquela lá é a meta dele e sai fazendo, sai atropelando. Então a gente precisa entender de onde saem esses números, né? Por que a gente pensa nesses números? Com base em toda essa matemática, né, de quantos clientes você atende, com quantos você fecha, quantas vendas você faz para cada um, qual o valor médio ou qual o ticket médio dessas vendas, você consegue projetar para quantos clientes eu preciso ligar, quantos clientes eu preciso atender, desde que com essa mesma taxa de conversão, para que eu possa atingir os objetivos. Então, se eu tenho um objetivo lá de, sei lá, de R$100 mil para fechar no mês, e eu vendo para 1.000 clientes por mês, você faz a divisão aí de quanto você precisa vender para cada cliente. Se eu vendo em média, se eu faço em média 2 vendas por mês para cada cliente, você faz a conta então de quantos clientes você precisa atender. Enfim, se você não tiver os números, você não consegue planejar. Então, antes de saber, olha, para quantos clientes eu preciso ligar hoje? Quantos clientes eu preciso ligar essa semana? Quantos clientes eu preciso atender pessoalmente na loja? Eu preciso saber todos esses números para fazer as contas. Tá? Eu não vou ficar fazendo conta aqui porque não é ideia, mas acho que já deu para entender, né? Você consegue realmente fazer todo esse panorama simples, somente com informação. Sem informação é impossível. Segundo ponto para você aqui, vai me dizendo aí se está ok, se dá para entender, se tem alguma dúvida, se não ficou claro, eu explico novamente para você, tá bom? Se tiver tudo ok, vai me dando joinha, se não tiver ok, coloca aí, pode perguntar, fica à vontade e a gente vai trocando informação aqui, tá bom? Segundo item, segundo ponto aqui é que os vendedores que são profissionais, que se destacam, qual é o segundo item então que eles aplicam e que o vendedor comum muitas vezes não faz? O vendedor que se destaca é aquele cara que é especialista em relacionamento, né? Porque venda é relacionamento. Algumas pessoas acreditam que não, mas vendas é relacionamento. Você precisa ter essa capacidade de ser empático,
a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas mais do que isso, de enxergar as coisas pela ótica do outro. Né? Quando a gente fala em vendas, quando a gente fala em atendimento, é preciso enxergar a situação pela ótica do cliente. É procurar enxergar pela necessidade dele, como é que ele está enxergando o nosso produto, o nosso atendimento, a nossa empresa. Então, enxergar a situação pela ótica do cliente. Isso é fundamental para o vendedor, para que se crie essa sinergia, para que se crie essa conexão. É preciso desenvolver empatia. E os vendedores que se destacam são os que realmente conseguem trabalhar essa questão. São aqueles que falam pelos cotovelos, como aquela figura antiga, né, do vendedor que a gente estava acostumado a ver. Aquele cara que fala pelos cotovelos, fala um monte de coisa, às vezes um monte de abobrinha, às vezes coisas que não são verdade, né? E que ficou muito estigmatizado aí para o vendedor. Né? Porque o vendedor extraordinário, o cara que realmente ganha dinheiro, o cara que realmente hoje é profissional, não é esse cara que fala pra caramba e que fica lá até atordoando o cliente, mas aquele que consegue ser empático, né? Consegue ouvir mais do que falar, consegue absorver melhores as informações, tirar informações do cliente para entender a necessidade, para entender o que é importante para ele, para entender o que ele valoriza no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, o que ele está buscando. Então é preciso ser especialista nessa arte do relacionamento. Né? O vendedor que realmente se destaca é um cara que é especialista aí. É preciso construir credibilidade, é preciso construir confiança, é preciso empatia para isso, senão não rola. Né? Então, acredito que esteja claro, mas se não tiver, vai me posicionando aí. Eu não vou estender muito todos os assuntos, porque são 10, senão você vai ficar comigo aqui até muito tarde e vai ficar me xingando aí depois. Então, eu vou abordando os assuntos aqui, acredito que esteja claro, se não tiver, você vai me posicionando aí. Tudo bem? Então, o terceiro item aqui dos vendedores que realmente se destacam são aqueles caras que utilizam o tempo de forma inteligente. Algumas pessoas chamam isso de gestão do tempo, né? Mas já está claro que não dá para gerir o tempo, né? O tempo está passando, a gente queira ou não. Tá aqui a barba branca para mostrar isso. O tempo está passando, a gente queira ou não. Então, o que a gente pode gerir são as nossas atividades, a gente pode gerir são as nossas escolhas, a gente pode gerir aquilo que a gente faz ao longo do dia com o nosso tempo. Então, gerir as atividades de forma inteligente, usar o tempo de forma inteligente, faz parte do comportamento dos vendedores que se destacam. E por que estou dizendo isso? Porque tem muita gente que desperdiça tempo. Né? Muita gente que fica de conversinha furada, de papinho no telefone, de papinho no WhatsApp, conversinha no corredor, vai tomar um café e não volta, vai tomar um café e fica batendo papo com os colegas ali na rodinha do café, encontra um amigo, fica batendo papo. Cara, não que a gente não possa fazer isso ao longo do dia, tá? Muitas vezes eu saio da minha sala e vou buscar um café, porque eu preciso por alguns minutos distrair a cabeça. É preciso, às vezes, você respirar. É normal isso. Mas é preciso que isso aconteça pouco ou por pouco tempo, para que você possa rapidamente voltar e ser produtivo. E o vendedor que realmente é profissional, ele entende essa importância de não desperdiçar o tempo. Né? Entende que não é preciso trabalhar muitas horas para poder obter melhores resultados. Quando eu digo muitas horas, eu digo assim, horas além do normal, né? Fazer hora extra para atingir excelentes resultados. Mas é preciso utilizar de forma otimizada, de forma inteligente, o tempo que está disponível, né? Sem ficar desperdiçando tempo. Me lembrei agora, é curioso, existe um filme muito famoso aí, né? Que é não sei se é Em Busca da Felicidade ou A Procura da Felicidade, acho que é A Procura da Felicidade, com Will Smith, e retrata a história lá do tal do Chris Gardner, e aí num trecho do filme mostra uma parte da história dele, ele lá na corretora de valores, ligando para os clientes, e ele dizia que ele não parava para tomar água, porque se ele tomasse água ele teria que ir ao banheiro. Então ele não tomava água, e ele também não desligava o telefone, ele saía ligando, ele só tirava o botão e desligava de novo. É diferente da realidade de hoje, né? A gente usa muito mais o celular do que aquele telefone de discar e tal. Não se aconselha que a pessoa deixe de tomar água, né? Nada disso. Mas é só um exemplo, né, do que uma pessoa que entende a importância do uso inteligente do tempo faz, enquanto outras pessoas desperdiçam tempo. Saem toda hora para tomar um café, para tomar uma água, para ir ao banheiro, para bater um papo. E quando se vê, perdeu ali 2, 3 horas ao longo do dia com coisas que não eram importantes, né? Então, usar de forma inteligente o tempo é uma das características do vendedor que realmente obtém resultados. Aí aqui é importante a gente lembrar
de uma teoria, eu não estou aqui para ficar falando, filosofando em termos de teoria, mas que é importante isso, uma teoria que é a tal do princípio de Pareto, que eu não sei se você já ouviu falar, que fala que 80% dos nossos resultados, eles vêm de 20% das nossas ações. Assim como o nosso tempo, né? A gente acaba ocupando muito tempo com coisas que são desnecessárias. Então, se você se focar nas atividades que são as mais importantes, você pode ter certeza que em cerca de 20% dessas atividades são as que vão trazer 80% dos seus resultados. Então, aí que mostra para você que coisinhas que você faz durante o dia que não te levam a vender mais, que não te levam ao resultado que você precisa, vão minando o seu tempo ali, né? Vão fazendo você gastar o tempo quando chega no final do dia, você não sente que foi produtivo, que rendeu aquilo. Então é importante prestar atenção nos ladrões de tempo. O que você faz ao longo do dia que poderiam ser deixados para outro momento, que não necessariamente você teria que fazer e que vão fazer com que você utilize então o seu tempo de forma mais inteligente. Quarto ponto aqui, os vendedores que alcançam melhores resultados são aqueles caras que são automotivados. A gente ouve muito falar sobre motivação, né? Ah, precisa fazer um curso de motivação, precisa motivar os vendedores, precisa desenvolver um treinamento de motivação e tal. É importante a gente salientar que motivação ela é uma porta que se abre por dentro, né? Ninguém é capaz de motivar você. No máximo a pessoa consegue te provocar, te inspirar, te incentivar. Porque motivação ela vem de um motivo que você tem para entrar em ação. Isso é muito pessoal, né? Aquilo que faz com que você entre em ação, com que você se dedique, com que você trabalhe com mais afinco, com que você trabalhe com mais vontade, né? Mais dedicação, é diferente dos meus motivos. Tá? Então eu posso ter motivos totalmente opostos ou muito parecidos com os seus, mas isso é muito pessoal. Então, para você poder motivar alguém, entre aspas, né, você precisa estimular, provocar a pessoa a focar nos próprios objetivos, a focar naquilo que é importante para ela. Então, no seu caso, que está na área de vendas, você que é um líder, né, de vendedores, um gerente de vendas, que é um empreendedor, então precisa lá motivar, entre aspas, a sua equipe, lembre-se disso. Cada pessoa tem seus objetivos pessoais, então é preciso salientar, é preciso destacar esses objetivos e atrelar esses objetivos ao dia a dia, atrelar os objetivos pessoais aos objetivos da empresa, para poder realmente fazer com que essas pessoas se dediquem e alcancem os resultados. E os vendedores que se destacam são pessoas que são automotivadas. Como assim, Fábio, automotivado? A pessoa que consegue observar essa relação dos objetivos com as suas próprias ações, as pessoas que não se deixam abalar pelas coisas que acontecem no dia a dia, entendem a sua responsabilidade sobre os seus resultados, que é o que se chama aí de autorresponsabilidade. É você entender, você perceber que tudo o que acontece na sua vida, que muitas vezes é fator externo, que muitas vezes vem dificultando, por exemplo, aqui está na área de vendas, quando altera dólar, quando altera taxa de juros, quando altera fase vermelha, amarela, laranja, que é o que a gente está vendo aí agora, quando acontecem fatores externos, isso realmente te dificulta. Porém, o que você vai fazer a partir daí, que alternativas você vai utilizar, o que você vai buscar aprender, se você vai observar o trabalho do outro para ver o que ele está fazendo que dá resultado ou não, se você vai criar uma ação de venda, se você vai ligar para o seu cliente, o que você vai fazer está nas suas mãos. Isso é autorresponsabilidade. É eu enxergar os meus objetivos, atrelar as ações que eu posso fazer, aquilo que está sob o meu controle, e aí então partir para cima. Os resultados, óbvio, vão ser impactados pelos fatores externos, mas o vendedor que realmente se destaca é o cara que não se deixa abalar por isso, está sempre buscando alternativa. Tipo água, sabe, no rio? Se tiver uma pedra, o rio desvia. Muitas vezes o rio vai mudando de curso, né? Porque vai tendo problema ali de assoreamento, uma série de coisas assim, o rio vai mudando de curso. Porque a água não fica ali chorando as pitangas, porque escorreu aqui a barreira, caiu o lixo aqui e tudo mais. Ela desvia, né? É uma metáfora meio imbecil, tudo bem? Mas é verdade, né? Então o rio corre desviando dos obstáculos. E assim deve ser você, assim devo ser eu, assim são os vendedores que realmente se destacam. Né? Agora, aquele cara que fica o tempo inteiro reclamando que o produto está caro, que o mercado está parado, que os clientes estão sem dinheiro e blá 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 blá, né? Parecendo uma criança chorona, esses realmente não vão atingir os objetivos e vão ficar só reclamando que a comissão não vem depois. Então é preciso
buscar alternativas. Tá ruim? Tá difícil? Tá desafiador? Tem um monte de coisa? Tem sim, mas é preciso buscar as alternativas. E o vendedor que se destaca é o cara que passa por cima disso, que desvia, que busca alternativas, está sempre buscando aprender e se desenvolver. Quinto item aqui, está atrelado com isso também, são persistentes. Os vendedores que são extraordinários, que se destacam, né, diferente do vendedor comum, são pessoas persistentes. E a persistência está ligada à motivação, né, mas ela não é a mesma coisa. Né, porque a automotivação, como eu disse, é a capacidade de se energizar, de buscar dentro de si a força, né, os seus motivos para entrar em ação, os seus motivos para agir. Né, e com essa força que vem de dentro, então, de cada um, é que os grandes vendedores se mantêm focados, né, nas ações, naquilo que ele pode, que deve fazer para atingir os objetivos. Já ser persistente, que não é ser insistente, né? Não é ser aquele vendedor chato, aquele vendedor grudento, aquele cara que quase vai buscar o cliente lá na rua e puxar ele para dentro da loja. Não é ser aquele cara chato que fica ali o tempo inteiro, compra. Não é ser insistente, mas vendedor persistente é aquele cara que não desiste. Só que ele age estrategicamente, não fica lá então enchendo o saco do cliente. Age estrategicamente, no momento certo, do jeito certo, sabendo então das suas capacidades, né, e sendo focado de verdade, né, em ajudar os clientes. Lembrando que a venda ela acontece depois de uma prestação de serviço, né? Varejo é a prestação de serviço. O cliente vem em busca de solucionar alguma coisa, de atender uma necessidade, de atender um desejo, enfim. Se você, que está na área de vendas, se a sua equipe se foca em atender essa necessidade, identificar as necessidades e atender, né, então em prestar um serviço, a venda acontece naturalmente. Então não é aquele vendedor chato que fica lá enchendo o saco, mas o cara que se dedica a entender o que o cliente precisa, para então ofertar para ele aquilo que melhor vai atendê-lo dentro de um leque de opções ali de produtos e de serviços e se adequando então a essas necessidades. Sexto item para nós aqui. O vendedor extraordinário é aquele cara que tem visão de negócio. E aí é importante, até nem está no roteiro aqui, mas é importante a gente observar o seguinte. Como muitas vezes o vendedor ele não se prepara para trabalhar em vendas, ele começa por acaso, né, precisava trabalhar, arrumou ali uma vaga, né, precisava de uma oportunidade para começar a trabalhar ou para voltar para o mercado de trabalho e arrumou uma vaga aí na área de vendas. Às vezes nem gosta daquilo e tal, mas ele entra. Beleza, entrou na área de vendas. Só que não procura se atualizar, não procura se aperfeiçoar, estudar. Não estuda vendas, comunicação, persuasão. Não estuda. Acredito que ser vendedor é algo instintivo. Ah, não, eu sei atender. Ah, não, eu sou educado. Ah, isso, aquilo. Então não procura não se aperfeiçoar. E aí não entende de negócios também. Não procura entender de finanças, não procura entender... Bom, de tudo que envolve aí a questão de negócio, né? De marketing, não tem visão de mercado. E aí o que acaba acontecendo? Não percebe a importância, por exemplo, de rentabilidade. Está focado em venda. Ah, eu tenho que vender, e aí vende com, eu ia falar um palavrão aqui, tremendo desconto sempre. Vende com tremendo desconto sempre. Não está preocupado com a rentabilidade, não enxerga às vezes o impacto que tem os custos, que tem as despesas operacionais no negócio. Acho que é só reclamação do diretor, reclamação do gerente, esse cara é chato, se fizer isso eu não consigo vender, não consigo, né? preciso vender. Então foca só na venda, esquece de rentabilidade, esquece de custo, esquece de uma série de coisas. Não percebe que a operação tem que dar lucro, que a empresa tem que dar lucro, afinal de contas, para manter o emprego dele, para manter a estrutura, para manter toda a equipe, para a empresa continuar prosperando, é preciso que haja lucratividade, não adianta só ter faturamento. Então, para que possa continuar gerando emprego, né, contratando outras pessoas, atendendo mais clientes, é preciso que haja rentabilidade. E nem todo vendedor, infelizmente, tem essa visão. O cara só pensa na venda e, obviamente, na comissão que está atrelada ali. E aí eu vou puxar um pouquinho a orelha dos diretores, um pouquinho a orelha dos empreendedores, dos gerentes de vendas, que costumam atrelar as comissões de vendedores simplesmente ao faturamento bruto, né? E aí vão querer que o vendedor faça o quê, né? Que ele foque onde? Se aquilo que dá dinheiro para ele é o faturamento bruto. Isso nem estava aqui no roteiro, tá? Mas é tão conectado isso que é importante falar. Quando você estabelece uma estrutura de remuneração baseada simplesmente no comissionamento sobre faturamento bruto, você leva o vendedor a se focar só na venda bruta, a não olhar para a lucratividade, a não olhar para outros indicadores.
Então é preciso que você repense isso, veja de que forma você consegue elaborar um plano de remuneração que faça com que o seu vendedor olhe para esses outros detalhes, olhe para a lucratividade, para que ele enxergue ali que, opa, não estou deixando dinheiro no caixa com essa venda, ou, opa, aqui assim eu estou deixando dinheiro no caixa. É preciso que o vendedor te ajude, né? Então, se você quer vendedor, é preciso que você ajude a empresa a manter você aí, né? Eu costumo dizer para meus vendedores, me ajuda a te ajudar? É bem isso que eu digo para eles, me ajuda a te ajudar? Então, precisamos agir junto aqui, tal. E aí a gente vai fazendo as ações. Então, lembra dessa frase, me ajuda a te ajudar? É importante. Então, vendedores profissionais, eles valorizam esse processo de construção de imagem, por exemplo, né? Além da questão de rentabilidade, além disso, valorizam a construção da reputação da empresa, da imagem da empresa. Então percebem, por exemplo, que isso contribui para o futuro deles na empresa, para a carreira deles na empresa. Então é preciso se preocupar com detalhes que possam de alguma forma impactar na reputação e na imagem da empresa. Os vendedores que se destacam têm essa visão de olhar, opa, determinadas ações aqui vão impactar na reputação, a empresa vai ficar mal falada, o cliente não vai gostar, vai falar mal da gente e tal. Então é preciso estar atento a isso. Nem todos os vendedores se atentam a esses detalhes. Esses vendedores, eles se atentam, por exemplo, à gestão da própria carteira de clientes, coisa que o vendedor comum não faz, não observa a questão da carteira de clientes. Então, carteira de clientes é uma base de sustentação, né? Se você tem uma carteira bem gerida, você consegue ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais consistente. Então, se você tem a oportunidade de atender os mesmos clientes e de forma que ele possa indicar você para outras pessoas, você começa a ampliar o leque, começa a ter uma base de sustentação maior aí de vendas. Então, nem todo vendedor presta atenção nisso. Aí, de repente, vai falar, Fábio, mas tudo bem, mas na loja eu não tenho como fazer, eu não tenho contato dos clientes, eu não tenho acesso a isso, eu não sei como fazer. Se você é vendedor e seu gerente não está assistindo aqui, depois amanhã você conversa com ele. Se você é o gerente, conversa com o seu vendedor aí. Então, cria uma estratégia de como você vai coletar os dados para que possa entrar em contato com os clientes para fazer pós-venda, por exemplo. A ideia não era falar de pós-vendas aqui, mas para fazer pós-vendas, por exemplo. Como é que você consegue manter uma fidelidade de clientes para poder aumentar essa carteira? Tá? Então, o vendedor que se destaca, ele tem uma gestão eficaz da carteira de clientes. E não usa essa carteira simplesmente como reserva de mercado, como costumo dizer. Que tem vendedor que faz isso, né? Ah, o cliente é meu. Se ele vier aqui, sou eu que atendo. Mas aí eu nunca vou atrás dele, eu nunca entro em contato, eu nunca ofereço nada. Simplesmente fico esperando ele chegar. Isso é reserva de mercado na carteira de cliente. Carteira de cliente é aquilo que você constrói e fortalece relacionamento de forma constante, né? De forma repetida. Né? Bom, então, vendedores que se destacam realmente atuam na carteira de clientes. E mais, desconhecem a importância, né, o que eu chamo de poder do atendimento. A importância de você, com o atendimento, fortalecer carteira. Com o atendimento, fazer com que o cliente retorne, indique, não peça desconto, tope pagar um pouquinho mais do que na concorrência, porque ele sente a prestação de serviço. Então entende essa importância. Então se foca no atendimento extraordinário, na prestação de serviço. O vendedor comum muitas vezes quer acabar logo esse atendimento para atender o próximo que está ali na porta. Já o cara que se destaca, ele otimiza bem esse tempo, mas presta o melhor atendimento possível, com foco total nesse cliente antes de passar para o próximo, porque ele está fortalecendo esse relacionamento. Então é importante entender a importância do relacionamento, o que eu chamo de poder do relacionamento. Tá? Então o vendedor que se destaca, ele entende essa questão. Outra coisa, dentro ainda desse item de ter visão de negócio, é importante poder observar o que o mercado está fazendo, observar a concorrência, o que o mercado, né, o que o concorrente está fazendo, quais são as ações que o concorrente está fazendo. Eu falo, mas espera aí, mas isso não é a diretoria que tem que fazer, não é a gerência que tem que fazer? Sim, tem parte de cima, mas não dá para ficar esperando só da gestão, não dá para ficar esperando só da liderança, afinal de contas, o vendedor vive de comissão, ele vive do resultado, ele vive de venda. Vai esperar dos outros? De forma alguma. Então, o vendedor que se diferencia, ele observa a concorrência, entende o que a concorrência está fazendo, não para falar mal da concorrência, mas para ele saber atuar. Então, conhece os produtos da concorrência, conhece a forma de agir, conhece os diferenciais e os pontos fracos da concorrência, para poder saber como argumentar com o cliente, até quando o cliente vier dizendo assim, mas em tal lugar eu tenho tal coisa, em tal lugar eles fazem isso para mim, ou em tal lugar é melhor. Se você não conhece, vai ter que engolir o que o cliente está falando. Então,
Então, se você conhece os diferenciais e os pontos fracos da concorrência, você vai conseguir contornar melhor isso. E o vendedor que se destaca faz isso. Né? Ele conhece o mercado, conhece o fornecedor, embolou a língua agora, conhece os concorrentes, conhece os clientes, se debruça a entender o perfil dos clientes que ele atende, né? A tirar mais informação do cliente para saber o que é importante, enfim, o cara se foca ali. 7º item aqui, para a gente não avançar muito, né? Os vendedores que se destacam, eles buscam desenvolvimento contínuo, né? Muita gente acredita que vendedor já nasce pronto, que venda é um trabalho intuitivo, ou o cara sabe ou o cara não sabe, né? Se o cara é comunicativo, ele é um bom vendedor. Não é bem assim que a coisa acontece, né? Então, assim como ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce médico, ninguém nasce dentista, ninguém nasce bombeiro, ninguém nasce encanador, ninguém nasce vendedor também. É preciso aprender. Mesmo que você tenha algumas habilidades, que você tenha ali algumas facilidades, é preciso aprender técnica de vendas, é preciso aprender comunicação, persuasão, é preciso aprender sobre negócios, aprender sobre finanças, é preciso aprender sobre uma série de coisas e desenvolver essa habilidade para então se tornar um profissional, um vendedor profissional, né? Um vendedor realmente extraordinário. Então, um vendedor de alto desempenho é um cara que busca aprender continuamente. Eu já aprendi tal coisa, eu já vi essa palestra, eu já li esse livro, eu já fiz um treinamento quando eu entrei aqui e tal. Quando? 10 anos atrás? 5? 2? 20? O que você está fazendo ao longo do ano todo? O que você fez no mês passado? O que você está fazendo esse mês? O que você fez essa semana? O que você fez hoje para poder aprender, desenvolver, treinar as técnicas que você já aprendeu, relembrar coisas que foram vistas lá atrás, observar os seus comportamentos do dia a dia, o que está dando certo, o que não está dando certo, observar o comportamento de outros vendedores, o que esse cara está fazendo, está dando certo, o que o vendedor do concorrente está fazendo, está dando certo, o que a gente está fazendo que não está dando certo. Então, é preciso observar isso também. Então, aprender continuamente, participar sim de treinamento, de palestras, de workshop, ler a respeito disso. O vendedor normalmente não gosta de ler, mas é preciso. Então, os vendedores que se destacam são profissionais diferenciados mesmo, caras que buscam esse aperfeiçoamento de forma contínua. Fábio, eu não gosto de ler. Tá bom, muita gente não gosta, eu também não gostava, mas existem outras formas de aprendizado também. Aí você vai buscando aquilo que melhor se adequa para você. Você está aqui comigo, por exemplo, já faz mais ou menos uns 40 minutos. Né? Existem muitos materiais na internet, existem lives, existem vídeos, existem blogs, existe uma série de coisas. Né? E aí então você tem livros, workshop, palestras, um monte de coisa que podem te ajudar. Então é preciso que você frequentemente esteja buscando isso. Porque a gente tem altos e baixos ali na motivação, é normal. A gente esquece um monte de coisa que aprendeu, a gente não aplica muita coisa no dia a dia, então acaba esquecendo, é preciso relembrar. Então é preciso estar sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando. Oitavo item aqui da noite. Vendedores que são extraordinários, eles têm foco. Depois de tudo isso que eu já te falei, acho que fica claro isso, né? Mas ter foco no sentido de não se distrair dos objetivos. Não que a gente seja robô, né? Você vai ficar o dia inteiro ali trabalhando de forma mecânica, não é isso. Né? Mas não se distrair dos objetivos. Está sempre pensando em venda, sempre pensando em criar novas oportunidades de negócio. Sempre que está conversando com alguém, seja um amigo, seja um cliente, seja um fornecedor, ou está sempre relacionando aquilo com uma possibilidade de uma venda futura. Plantando alguma coisa, plantando uma ideia, discutindo algo que vai de alguma forma te levar no futuro a vender, seja para essa pessoa, seja para alguém mais. Então, está sempre relacionando as coisas. Então tem foco nos objetivos mesmo, sempre buscando novas oportunidades. E aí, claro, tem que ter uma dose extra de comprometimento, né? Não dá para ser diferente. Então, toda conversa pode iniciar sim um processo de vendas. Então é preciso ter esse comprometimento. Não, como eu disse, não encarar a carteira de clientes como reserva de mercado, tá sempre focado ali em atender mesmo. Você tem uma carteira de clientes de, 200 clientes. E aí você fica focado ali em 20. São os caras que mais compram com você, que vêm com frequência na loja e tal. Mas você tem outros 180 que você quase não fala, com os quais você nunca se relaciona. O vendedor que se destaca, ele procura atender a carteira dele inteira. Todos os clientes precisam ser atendidos. Né? Não dá para você ficar focado só naqueles que têm comprado com frequência. Porque é preciso criar uma base, lembra? Então, se o cliente compra com você todo mês, de repente ele não vem, sua base quebra. Então é preciso que você
aumente esse leque. Então, atenda toda a sua carteira de clientes, não deixe ninguém para depois. Então é preciso ter foco também na carteira de clientes. Não pode desperdiçar a oportunidade. Né? Cliente entrou, cliente está na carteira, cliente entrou na loja, você tem o contato, ou tem a oportunidade de pegar esse contato, né? Não dá para perder a oportunidade. Então tem que ter foco na venda. Afinal de contas, um cliente a mais que você atenda pode significar aquela venda que faltou para bater a meta do mês anterior, ou que falta para bater a meta desse. Então, é sempre importante otimizar o tempo e focar e atender a carteira inteira. O nono item aqui da noite é ter iniciativa e proatividade. Já está ligado com foco, tá vendo? Tá ligado. As coisas estão todas entrelaçadas, né? Mas tem iniciativa e proatividade. Aquele vendedor que fica esperando o cliente entrar, que fica esperando o cliente ligar, que fica esperando a mensagem de WhatsApp chegar com o orçamento. Antigamente a gente dizia que ficava esperando chegar um fax, né? O fax ninguém usa mais hoje em dia. Fica esperando o cliente ligar, entrar na loja, enfim. Esse cara não vai ter muito resultado, vai ter altos e baixos. Se tiver um alto fluxo na loja, ele vende, se não tiver, ele não vende. Pega um momento como esse, por exemplo, loja praticamente fechada ou um horário reduzido. Você ficar esperando o cliente entrar na loja, dificilmente o resultado vem. Então é preciso buscar, é preciso criar alternativas, ver de que forma você consegue trazer esse cara para dentro da loja. Então é preciso ter proatividade, é preciso ter iniciativa mesmo. O vendedor que se destaca, ele ter a capacidade de agir apesar das circunstâncias, né? Como eu já disse um pouquinho antes, embora aconteçam muitas coisas externamente, muitos fatores externos, o vendedor que se destaca, ele consegue contornar essas objeções, consegue contornar esses desafios. E nosso 10º item da noite aqui, para você logo poder descansar de mim, vendedores extraordinários, né? Esses caras que se destacam, que ganham dinheiro de verdade vendendo, eles têm que ter estabilidade emocional, tá? E resiliência. Não sei se você sabe o que significa resiliência. Né? Se você sabe o que é, me permita, por favor, explicar para quem está aqui e de repente não sabe, ou então não tem certeza. Então a resiliência, ela é a capacidade que nós temos de resistir à pressão, de resistir ao estresse, de resistir às dificuldades, respirar fundo, voltar para o nosso estado normal, né, sem aquela tensão toda, aprender com tudo isso que aconteceu, criar forças para poder impulsionar, para poder buscar melhores resultados. Tá? Quando a gente olha para a origem do termo, né, que veio da física, a gente olha para significa a capacidade que o material tem de sofrer grande pressão e voltar ao seu estado normal. Mas quando a gente fala do comportamento humano, quando a gente fala de vendas, está relacionado com a capacidade não só de suportar pressão e voltar ao estado normal, mas de aprender e se fortalecer com essa dificuldade, com esse estresse, com esse desafio, para se tornar maior, para se tornar melhor, para alcançar melhores resultados. Então, o vendedor extraordinário, o cara que realmente tem resultado, que vende, que vive de vendas, que ganha dinheiro com vendas, ele tem estabilidade emocional, ele consegue administrar melhor as suas emoções. Eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto dor, eu sinto tristeza, eu sinto frustração, eu sinto, assim como você também deve sentir, todo mundo sente. Essas emoções, elas são inerentes a todos nós. Só que ter estabilidade emocional, ter inteligência emocional, é saber administrar essas emoções, é saber lidar com elas, é saber voltar mais rapidamente para o seu estágio normal, é saber utilizar essas emoções ao seu favor. Então é preciso saber administrar, é preciso saber controlar essas emoções, seja diante do cliente, seja diante do fornecedor, seja diante de um concorrente, seja diante da diretoria, enfim, é preciso saber administrar essas emoções. E o vendedor que se destaca, ele tem essa habilidade de administrar melhor as suas emoções e de desenvolver a resiliência, de aprender com tudo isso, se fortalecer, se tornar melhor, maior e com maiores resultados. Então, nós sabemos que nem tudo são flores, né? Na nossa vida, na vida de vendas, nas empresas, nem tudo são flores, que nem todo cliente é legal, que nem todo cliente é bonzinho, que nem todo cliente é simpático, né? Nem todo cliente entende o que a gente está falando, nem todo cliente aceita os nossos argumentos, nem todo cliente aceita quando acontece algum problema, e muito estresse acaba acontecendo. Mas é preciso ter serenidade, é preciso agir com sabedoria, é preciso saber agir administrando essas emoções diante de situações de conflito, situações de estresse, né? Então é preciso ter estabilidade emocional, controle sobre si mesmo, né? Controle sobre os seus comportamentos,
Porque a gente não consegue controlar o comportamento do outro, não consegue controlar as ações externas, não consegue controlar o que o cliente vai fazer, mas a gente pode controlar como é que a gente reage a isso, como é que a gente age diante disso, como é que a gente se antecipa a tudo isso. Isso é ter estabilidade, ter controle emocional e também ter resiliência. Então, o vendedor resiliente não é apenas suportar essas pressões de conflitos, mas aprender com cada situação, refletir sobre os acontecimentos para se tornar então mais forte, para se tornar mais preparado, para enfrentar então e superar tudo que vem pela frente. Seja concorrência, seja um cliente que está insatisfeito, seja um problema com o produto, enfim, todo tipo de dificuldade inerente aí. Bom, para a gente poder encerrar esse último item aqui, é preciso dizer para você também o seguinte, quero te dar uma dica aqui, né, para lidar com um cliente insatisfeito, né, um cliente que, sei lá, às vezes acontece alguma coisa que você não tem culpa com relação àquilo, mas acontece, por melhor que seja o seu atendimento, por melhor que seja o seu produto, por melhor que seja a sua empresa, às vezes acontece algum problema. E aí o cliente fica insatisfeito. Como é que você age nesse caso? Né? Existem 3 passos bem simples que eu utilizo no dia a dia, inclusive na ouvidoria, né, quando eu atendo. O primeiro deles é o acolhimento. Né? Você receber o cliente com respeito, com disposição, sem ficar na defensiva, né? O cliente está falando, você já está logo querendo ali se defender a empresa, defender o produto. Não é hora disso no primeiro momento. Então, sem ficar na defensiva, sem rebater o que ele está dizendo, né? Então é preciso não discutir com ele. Preciso só ouvir, só continuar perguntando para poder entender melhor a situação. O segundo ponto é criar uma conexão com ele. Então, preciso ter uma atenção total no que ele está dizendo. Então aí sim entra a etapa de fazer muita pergunta para entender, mostrar que tem interesse, que quer entender e quer dar solução para a questão, mas precisa entender primeiro. Então é preciso escutar o que ele diz de forma atenta mesmo, conquistar a confiança dele, né, com essa atenção verdadeira mesmo. E aí o terceiro passo para solucionar isso é propor uma solução. Mas para propor a solução é preciso construir isso junto com ele. Entender de que forma ele espera que seja resolvido aquilo. Vamos resolver isso daqui. De que forma você acredita que a gente deveria agir? O que você estava esperando da nossa empresa? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que você espera que a gente resolva isso? Perguntas desse tipo. Né? E o cliente vai te dando dicas de como ele ficaria satisfeito de resolver. Se aquilo estiver dentro, né, de uma solução razoável, você propõe a solução. Então, esses 3 pontos, acolhimento, criar conexão e propor uma solução. Bom, eu espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha feito claro para você. Eu despejei informação aqui ao longo desses 40 minutos aproximadamente. Eu despejei informação aqui para você. Eu espero que tenha feito sentido. Se foi bom para você, se você tem alguma ideia, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma sugestão, seja lá o que for, coloca nos comentários aqui, ou da live que está próximo a acabar, ou então do vídeo se você estiver assistindo gravado. Pode deixar um comentário que eu vou responder para você. E se tiver feito sentido para você, se você acredita que esse assunto pode contribuir com outras pessoas, encaminha o link desse vídeo, encaminha o link dessa live para outras pessoas, para que a gente possa levar então essa mensagem para mais e mais pessoas. Tudo bem? Então a gente está chegando aqui muito próximo do final desse nosso programa de hoje, nesse nosso cara a cara com o cliente, esse nosso programa semanal aí sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Então toda terça-feira a gente vai estar aqui às 21h30 de forma simultânea no Instagram, no Facebook e no YouTube para falar sobre vendas e sobre atendimento ao cliente, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. Eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima, até quinta-feira. Quinta-feira a gente tem o nosso programa Falando de Negócios, nesse mesmo horário, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Grande abraço, bom descanso, até mais. Tchau, tchau.